Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar e hoje a gente fala de um tema muito importante para a nossa sociedade, para nós mulheres, que é a questão da participação da mulher na política, tanto na forma eletiva, na Câmara, no Senado, nas câmaras de vereadores, mas também nos espaços nas comunidades. É importante a gente ocupar esse espaço, não só porque a gente é a maioria da população, mas por isso também, mas também porque a gente tem uma contribuição a dar e muitas vezes a gente se intimida achando que a gente não tem que ocupar esse espaço, que não é para nós, mas sim, a gente tem que estar nessas discussões que vão influenciar na nossa vida, na vida das nossas famílias, do país. E para me ajudar aqui nessa análise, hoje a gente conta com a presença da Beatriz Sanches, que é doutoranda em Ciência Política pela USP. Beatriz, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente vai ter um olhar tanto na questão da quantidade de mulheres na política, que é importante, né? A gente tem uma cota que determina a participação mínima de 30%, mas essa cota não é cumprida e quando as mulheres se elegem, como que se dá essa participação? Será que elas têm o mesmo direito de voz, discutem os mesmos temas? É um pouco disso que a gente vai tentar abordar aqui no nosso programa hoje. E para colocar um pouco mais de ingrediente aí nessa nossa conversa, quero te convidar a dar uma olhada no depoimento da deputada Alice Portugal, que é deputada pelo PCdoB da Bahia. Vamos dar uma olhada. Em todas as áreas da sociedade, a mulher tem se afirmado. Infelizmente, nos partidos políticos, o nosso espaço é o espaço das belas caligrafias nas atas, da agitação dos palanques, mas o protagonismo na cabeça das chapas não é nosso. Bom, para você ter uma ideia dessas disparidades que a gente está falando, que a deputada comentou também, na Câmara dos Deputados, hoje, somente 10%, na verdade nem chega a 10% a participação das mulheres ali dentro, numericamente. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, em torno de 3% de todos os deputados são mulheres. E em cidades como Osasco, tem uma presença econômica no país muito significativa, só para citar uma das importâncias, a Câmara dos Vereadores tem somente 2 vereadoras. É muita diferença. E aí, Beatriz, eu queria que você explicasse como que essa diferença tem a ver com a vida de cada uma de nós. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Dizer que a subrepresentação das mulheres na política é uma questão muito importante para a gente debater. Esse cenário que você colocou mostra o quão desigual é a situação para as mulheres na política, considerando que nós somos 50% da população em média e nós somos muito menos do que isso nos espaços de representação política. Eu acho que a participação política das mulheres tem impacto direto na nossa vida concreta, porque é a partir da participação política das mulheres que questões que fazem parte do nosso cotidiano podem ser introduzidas na arena política. Por exemplo, o tema da violência contra as mulheres foi um tema debatido por parlamentares da bancada feminina no Congresso Nacional, que teve como consequência a formulação e aprovação do projeto de lei Maria da Penha. Outro exemplo é a própria participação política das mulheres, que é um tema pautado pela bancada feminina no Congresso, que estão tentando fazer com que projetos de lei que reserve cadeiras no parlamento e não apenas cotas nas candidaturas, como a gente tem hoje em dia, que essa reserva de assentos seja aprovada no Congresso como forma de aumentar a participação. Então, são esses exemplos que mostram como a participação política das mulheres tem impacto concreto na vida nossa cotidiana. Agora, necessariamente, os temas que as mulheres eleitas abordam são ligados ao cuidado com a questão de gênero ou elas conseguem ter uma participação em todos os espaços? Como que é essa? O que acontece é que, assim como existe uma divisão sexual do trabalho na sociedade em geral, essa divisão sexual do trabalho se reflete na atuação política das parlamentares. Ou seja, os partidos colocam as mulheres para atuar em temas considerados, entre aspas, femininos, como cuidado, educação,
direitos sociais, enquanto os homens são alocados nas comissões e, para tratar de projetos de lei, considerados de temas masculinos, entre aspas, novamente, como, por exemplo, economia, política externa e essas divisão de poderes e etc., são temas em que os homens atuam com mais frequência. Então, essa atuação desigual entre homens e mulheres faz com que elas tenham menos influência no processo político do que os homens. Então, existem duas barreiras. Existe a barreira para você se eleger, que essa barreira tem relação com diversos aspectos, como financiamento de campanha, as mulheres recebem menos dinheiro para as campanhas do que os homens, com o próprio sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema eleitoral de lista aberta, o que faz com que os candidatos tenham que concorrer individualmente, não dentro da legenda do partido. Além dessas barreiras enfrentadas para o momento da eleição, depois de eleitas, elas enfrentam barreiras internas no partido para atuar nos temas considerados mais importantes. Então, são muitos desafios. Pela tua percepção, como que aquelas que conseguem ter uma presença mais marcante, se destacar inclusive na própria mídia, qual que é a estratégia que elas conseguem ter para furar esse bloqueio? Muito do que eu tenho visto é que as parlamentares que têm maior protagonismo nos espaços de poder são aquelas que tiveram na sua trajetória ligação com o movimento feminista e que atuam em partidos de esquerda, que são os partidos que dão maior importância para a atuação dessas parlamentares. Então, essas duas estratégias, atuação junto com os movimentos feministas e em partidos de esquerda, faz com que elas tenham um protagonismo maior dentro dessas questões de gênero. Legal, legal. Bom, a gente está abordando uma questão que é fundamental para o Brasil enquanto sociedade, né? Enquanto um país que quer pensar além do momento atual e, sem dúvidas, o momento atual também requer a nossa participação. Como que você entende que essa questão da luta política, da luta por espaço que a gente está tendo nesse momento, resvala lá no Congresso? Por exemplo, para quem está nos assistindo, sabe que esse programa é gravado e ele está sendo gravado num dia que está tendo uma discussão muito importante, que é em relação à reforma trabalhista. Como que o que está aqui fora vai resvalar, inclusive em relação a essas mulheres? São muitas reformas que estão sendo debatidas nesse momento no nosso país e é importante que a gente tenha um recorte de gênero para olhar para essas reformas que estão sendo discutidas. Por exemplo, na questão da reforma da Previdência, que recentemente anunciaram que as idades para aposentadoria agora vão ser diferenciadas entre homens e mulheres, mas na proposta inicial era que a idade fosse a mesma para homens e mulheres. E isso ignora a existência da divisão sexual do trabalho. Ainda hoje as mulheres são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e de cuidado, que significa que elas trabalham numa dupla jornada, às vezes até tripla jornada. Então, além do trabalho remunerado, essas mulheres exercem tarefas não remuneradas. E isso tem que ser reconhecido na discussão da reforma da Previdência e da reforma trabalhista também. E para que essa visão esteja presente nos espaços de poder, as mulheres têm que estar lá para poder falar esse tipo de coisa. Com certeza. E como a gente trabalha, como a gente tem dupla, tripla jornada, e muitas vezes essa questão não é considerada como esse exemplo que você trouxe da questão da reforma da Previdência, que igualava idades entre homens e mulheres. E a gente vai dar continuidade justamente nessa questão do despertar, para quem ainda não despertou, do acreditar que a gente tem que estar lá. Vamos dar uma pausa agora e a gente já volta com a nossa conversa aqui com a Beatriz. Tchau, tchau, até já.